Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Obi-Wan Kenobi, dessa vez do último episódio, né, da primeira temporada, que é o episódio 6, parte 6, ou Part VI, que é 6 em números romanos, né. E bom, gente, vamos lá que esse episódio tá espetacular. O episódio se inicia, né, em Tatooine, tem um vendedor de água lá e tal, e aí um cara vai, fura a fila, querendo água e tal, e aí a Reva, ela chega lá, ela tá com a barriga enfaixada, onde ela foi apunhalada pelo sabre, né? E ela tá procurando o Owen. Enquanto isso, corta pra nave lá do pessoal lá do caminho, e eles estão sendo perseguidos por um cruzador imperial. E o Vader tá lá e tal. E aí, o Roken, ele fala que o hyperdrive deles foi atingido, que eles estão consertando, né, pra levar todo mundo pra Tessen, o planeta Tessen, né, e de lá eles vão encaminhar todo mundo pra locais seguros. E aí, né, o Ben, ele vai conversar com o Roken, e o Roken fala a verdadeira situação, que, tipo, vai demorar muito pra consertar o hyperdrive pra eles chegarem em Tessen e tal. E aí o Ben pergunta, de quanto tempo vocês precisam? Ele, ó, mais do que o que nós temos. E aí o Ben vai, né, falar com a Leia, e a Leia tá mostrando, né, a Lola pra aquela mãe que apareceu lá no segundo episódio com seu filho, que o Raja tinha ajudado, né, a fugir lá de Dail. E aí, né, a Leia fala que essas pessoas estão com medo e ela tá usando a Lola, né, pra distrair elas disso e tal. E aí o Ben fala, olha, eu também eu posso precisar dela. E aí, né, a Leia meio que entende o que o Ben quis dizer, tipo, ele tá com medo, ele precisa e tal. Mas enfim, enquanto isso em Tatooine, o Owen e o Luke, eles estão lá numa loja, né, procurando uma corrente nova pra Speeder, porque o Luke acabou quebrando a que eles tinham, né. E aí, o Ben acaba falando pra Leia, né, o plano dele. E aí ela diz que não, ela não vai aceitar isso e tal, é perigoso demais. E o Ben fala, não, vocês têm que ficar seguros e tal, vocês são o futuro, vocês que estão se revoltando aqui, rebelando contra o Império. Eu vou tentar ao máximo garantir, né, distrair eles, conseguir o máximo de tempo que eu consigo pra vocês fugirem, gente. E aí, né, a Leia fica muito braba. E aí, né, o Ben, ele chega pra o Raja e diz, me prometa que você vai cuidar dela, que você vai levá-la em segurança até Alderaan. Aí ele, tá, eu te dou minha palavra. Bom, de um cara que fingiu ser um Jedi, né, enganou mais pessoas e tal, ele, perfeito, Raja, eu confio em tu. E ele, eu não vou te decepcionar. Ele tenta ir falar com a Leia, mas a Leia tá chateada, né, e o Raja disse pra ele dar um tempo pra ela. E aí, né, o Ben, o Luke e o Owen, eles estão lá na loja, né, e o cara que a Reva perguntou, né, sobre onde o Owen morava, ele chega lá e fala pro Owen que tem que dizer uma coisa pra ele. E aí o Owen e o Luke chegam na casa dos Lars, né, e aí eles entram junto com a Beru, e ele diz que eles têm que ir, eles têm que dar um jeito, porque o Inquisidora, né, no caso a Reva, que não é mais Inquisidora, tá vindo atrás deles, tá vindo atrás do Luke. E aí eles têm que fugir dali, né, mas a Beru diz que não. Eles vão fugir pra onde? Pro deserto, ela não vai abandonar o lar dela. E a melhor chance deles se protegerem é ali. E ele, ué, mas a gente vai precisar de ajuda dela. Eu não vou envolver, botar mais ninguém em risco, man. Owen. Somos eu e você que vamos proteger ele. Porque, né, ele fala que o Ben sumiu lá, nem imagino porquê, né? Porque, tipo, o Owen tava tratando o Ben com frieza e tal, enfim. E aí a Beru, ela pega uma arma lá, né, que tava escondida na parede, dá pro Owen e pega uma própria pra ela. Diz que eles têm que se preparar porque a Reva provavelmente vai vir ao pôr do sol. Dos sóis, né, de Tatooine. E aí, o Ben, ele chega na Leia, né, o Raja tava conversando com ela e ele diz, ó, pronto, já deu, né, o tempo dela, conversa aí com ela. E aí, o Ben, ele tá conversando com ela e tal, e ele entrega pra ela o coldre da Tala, que ela mostrou no episódio anterior, né, eu acho que eu esqueci de mencionar. Que a Tala, ela tem um coldre e ela fazia um risquinho no coldre de cada pessoa que ela ajudava a passar pelo caminho. E aí, né, ela deixou cair quando morreu e o Roken pegou antes deles irem embora.
E aí ele dá o coldre pra ela, ela diz, tá vazio. Ele diz, bom, você tem 10 anos, eu não vou te dar um blaster. Mas você não vai ter 10 anos pra sempre, Leia. E aí, né, o Ben se despede da Leia. Ela diz pra ele voltar em segurança. Ela diz pra ele voltar, né, ele, aham, ok. E aí o Roken tenta, né, convencer o Ben e tal de não fazer isso, porque ele pode consertar o hyperdrive e tal dele. Mas o Roken percebe que esse lance aí é pessoal entre o Vader e o Obi-Wan. Eles têm assuntos mal resolvidos, né? E aí ele deseja sorte, espera que o Ben volte vivo, né? E aí o Ben fala pro Roken, olha cara, você é um líder, essas pessoas te seguem. A gente precisa de mais gente com você, então não pare de ajudar as pessoas, não pare com isso ele. Pode deixar. Eu não vou parar. E aí, né? O Ben ele pega uma nave e vai embora, né? E aí o cruzador vê uma nave indo embora, escaneia, vê que só tem uma forma de vida. O Vader percebe que é o Kenobi e manda o cruzador virar pra perseguir o Kenobi. O grande Inquisidor até fica, mas tipo, ele é só um Jedi. A gente tem literalmente uma nave inteira de pessoas, então a gente não pode deixar eles fugirem, né? O Vader. Kenobi é tudo que importa. Ele não é um Jedi comum. E aí, né, o grande Inquisidor fica tipo, beleza. E aí eles viram o cruzador e vão atrás do Ben. E aí, né, o Owen e a Beru estão instruindo o Luke. Aí eles falam, é o seguinte, os Tusken, eles estão caçando e tal, estão vindo em fazendas. Então, Luke, a gente vai ficar aqui pra proteger a nossa fazenda. E você fica aqui escondido. Mas, se as coisas piorarem, você corre. Você corre. E aí ele diz que sim. E a Beru assegura ele que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E aí o Vader, né, ele vê a nave do Ben pousando em um planeta, né? E ele, prepare minha nave. E aí ele vai até o planeta também na nave. Chegando nesse planeta, né, um planeta com umas rochas lá, umas pilastras e tal. E aí, né, o Ben, ele tá com a Lola, ele bota ela no cockpit, né? E ele se prepara para a chegada do Vader. Enquanto isso, já anoiteceu em Tatooine, a Reva chega na fazenda e o Owen e a Beru estão lá escondidos, prontos para o ataque. E aí, né, o Vader ele chega na nave dele, né, pousa, vai caminhando e ele pergunta pro Ben, você veio me destruir? E aí o Ben fala, eu farei o que eu preciso fazer. E aí ele liga o sabre naquela pose, que tá na thumb, inclusive, naquela lá, aquele clássica dele em Clone Wars. Não, muito boa. E tipo, é a marca do Obi-Wan, né? Ele fez isso em Clone Wars, ele fez isso em Vingança do Sith, ele fez isso em Rebels, né, futuramente, mas enfim. E aí começa um duelo do Ben contra o Vader, e é muito massa esse duelo, é o rematch do século, né? Mas enfim, enquanto isso, o Owen e a Beru, né, eles começam a atacar o Reva e tal. E aí depois vai intercalando nessas batalhas. Eles conseguem surpreendê-la. E aí corta de novo pra luta do Ben contra o Vader. E aí, tipo, eles estão passando por umas pilastras e tal. E aí o Vader fala, eu vejo que a força voltou, mas a sua fraqueza permanece. E ele começa a jogar umas pedras lá no Ben e tal. Ele até, como se diz, usa a força pra rachar o chão. E o Ben, ele cai num buraco lá, né? E o Vader começa a soterrá-lo de pedras. E ele fala, você falhou, mestre. E ele se vira pra ir embora, né? Enquanto isso, a Reva tá lá lutando contra o Owen, né? A Beru se escondeu pra proteger o Luke. E aí a Reva, ela sente, né, que o Owen, ele ama o Luke e tal. Ela, você ama ele como se ele fosse seu filho, né? E aí o Owen fala, ele é meu filho. Tipo, adotado, né? Mas enfim. Ele vê o Luke como filho dele e tal. É muito massa ver o quão o Owen e a Beru realmente amam o Luke e estão dispostos a tudo pra protegê-lo. E aí, enfim, né? Ele pergunta o que é que a Reva quer, ela diz que ela quer justiça e aí ela joga o Owen pra fora, né? Da plataforma que eles estão e o Owen cai desmaiado no chão. A porta se abre, né? A Beru ataca a Reva, manda o Luke correr, o Luke sai correndo, ele não olha pra trás, ele começa a correr, ele passa por uma escotilha, né? Ele vai correndo. Aí a Beru também desmaia, a Reva passa pela escotilha e vai correndo atrás do Luke. E aí o Ben, ele tá soterrado, né? Ele começa a ter lembranças do duelo dele com o Vader e tal, os anterior, que ele tava perdendo e tal. E ele foi arrastado vivo no fogo, né?
Mas aí ele começa a ter outras lembranças. Lembranças do Luke e da Leia. E aí ele lembra, né? Porque ele tá lutando, tá os pensamentos felizes. E ele usa a força pra sair de lá. E ele começa a... Ele vai até o Vader, começa a duelar. E ele tá com sangue nos olhos. E aí... E aí o Ben, ele vai. Ele empurra o Vader com tudo contra a força. E aí ele vai. Ergue um monte de pedras e vai jogando no Vader com tudo. Meu Deus. Enquanto isso, o Luke ele chega, né, num canyon e vai correndo pra lá, né? E aí o Ben ele tá lutando lá contra o Vader e ele começa a danificar os painéis lá de suporte de vida na armadura do Vader. Vai e combando pedra, sabre de luz. Ele faz um rasgo na capa, o Vader tá, né, meio assim. E aí ele vai e tchá, consegue quebrar o lado esquerdo da máscara do Vader. Tipo, vocês estão vendo aqui que parece direito, né? Mas na verdade é o esquerdo, do ponto de vista dele. E nossa, a gente vê o rosto do Anakin aqui. E aí ele começa a ser iluminado e tal, assim, pelo sabre do Obi-Wan azul. E aí no momento que o Ben ele vê, né, o rosto do Anakin, ele começa a chorar e tal, dizendo, Anakin. E aí, tipo, o Vader fala, o Anakin foi. E não, uma coisa massa dessa cena é que, tipo, fica transitando entre a voz do James Earl Jones, né, que é a voz do Darth Vader, e a voz do Hayden Christensen. Nossa, muito bom. E aí, tipo, o Vader fala, né, que o Anakin se foi. E aí o Ben, ele pede desculpas pro Vader. Ele fala, me desculpa por tudo, eu sinto muito. E aí o Vader, né, ele tá iluminado pelo sabre azul, né, meio que representando o lado bom ainda que existe no Anakin. Ele, eu não sou o resultado da sua falha. Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei. E tipo, a voz fica oscilando entre a do Hayden e a do James Earl Jones. E aí ele começa a ser iluminado pelo sabre dele mesmo, vermelho. Mostrando, né, o lado Vader dele. E aí o Ben, então, meu amigo, ele se foi. E aí o Ben, ele simplesmente se vira e diz, adeus Dart. E vai embora dali na nave. E tipo, o Vader, ele tá só o cacete, mano. Ele mal tá conseguindo andar direito. E aí, né, a Reva, ela encontrou o Luke no Canyon, ela usa a força pra meio que fazer ele, a pedra que tá embaixo dele ceder, e o Luke, ele cai e desmaia, né. O Ben, ele sente que o Luke tá em perigo, ele vai rumo a Tatooine, e aí a Reva tá indo com o sabre na direção do Luke, e aí ela começa a ter meio que umas visões, né, uns flashes, uns flashbacks, do ataque da Ordem 66 no Templo Jedi, com Darth Vader, né, lá o Anakin, massacrando os amigos dela. O Vader antes de apunhalá-la no episódio anterior. E no lugar do Luke ela tá vendo ela mesma mais nova. E aí ela meio que hesita. E aí, né, o Ben, ele chega correndo, ele pousa ali mesmo na fazenda dos lados, ele pergunta pra Beru e pro Owen onde o Luke tá. Eles dizem que não sabem. E aí o Ben, ele diz que vai procurar no Mar de Dunas. E aí a Beru, ela vê ao longe a Reva voltando com o Luke desmaiado nos braços. Ela põe ele no chão, o Luke meio que mexe a cabeça assim, né? E aí o Owen e a Beru ficam mais tranquilos que o Luke tá vivo e levam ele pra dentro. Enquanto isso, o Ben, ele começa a conversar com a Reva e ela fala que ela não conseguiu, ela falhou com os amigos Younglings dela, né? Mas o Ben diz, não, você não falhou. Você deu a eles paz. Você foi honrada. E aí, né? Ela diz, eu virei ele, não foi? Se referindo ao Darth Vader. Aí ele, não. Tudo, seu futuro depende de você, Reva. E aí ela vai e joga o sabre dela no chão, né, nas areias. O Ben diz que eles dois estão livres. E aí corta pra Mustafar. O Vader tá no castelo dele, né? Já passou um tempo. A gente não sabe pra onde a Reva foi, o que aconteceu com ela. Mas enfim, a gente tá no castelo do Vader em Mustafar e ele tá conversando com o Darth Sidious no holograma. E o Darth Sidious, ele sente, né, que o seu aprendiz, ele tá focado demais no Obi-Wan. Porque ele despachou um monte de sondas, droids pra sistemas bem próximos. E aí ele, vejo que você ainda está preocupado, né, sentindo seu mestre antigo e tal. Ele preocupado que isso pudesse trazer o Anakin de volta. Mas não, o Vader, ele disse, não. O Obi-Wan não significa nada. Minha lealdade é você. E aí o Vader meio que sossega, né? Por enquanto.
E aí a gente vê, né? A Leia, ela tá de volta ao lar, né? Ela tá em Alderaan de novo. Ela tá se vestindo, ela veste literalmente a roupa que ela usa em Uma Nova Esperança, só que tipo mais nova, né? Ela põe a luva que o Ben comprou pra ela em Dayu. Ela põe o coldre, né? Que ela ganhou lá, que era da Tala. E aí a Breha, né? Ela chega e diz: Ah, isso é um coldre. Eu amei. E aí, né, a Leia também tá com o penteado que ela usa lá em Uma Nova Esperança. E aí, né, ela se reúne com a mãe, com o pai, né? E aí, ela diz que ele tinha razão, que existem várias formas de liderar. Aí, mas tem muitas coisas para serem mudadas. E aí o Bale, ele fala que eles vão mudar as coisas juntos. E ela pergunta: "Ah, quem é que vem hoje? É mais primos e tal, algum parente distante?" Ele: "Não exatamente." E quem sai da nave? O Ben. Ele disse: "Eu não podia deixar uma jovem dama sem seu droid, né?" E aí a Leia se reúne com a Lola entra lá, né, no coldre. E aí o Ben vai lá, cumprimenta o Bale, cumprimenta a Breha. Ah, e antes ele tinha pedido pra Leia avisar, né, que ela falasse pro pai que ele não conseguiu levá-la pra Alderaan, mas ele tentou. Enfim, né? O Bale fala que o Império tá ficando mais forte e ousado. E aí o Ben fala: "Olha, se você precisar de mim algum dia, você sabe onde me encontrar." E ele: esperemos que isso não aconteça, né? Porque, né, tipo, pra segurança do Ben e tal. E aí o Ben, ele vai falar com a Leia, ele diz: "Olha, eu menti quando eu disse que não conhecia seus pais e tal. Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa. Você é sábia, sensata e tem um grande coração. Isso você herdou da sua mãe." Ele falando da Padmé, né? Mas ele não fala o nome e tal. "E você também é impulsiva, destemida e decidida. Esses dons você herdou de seu pai." No caso do Anakin, né? E aí ele fala: seus pais eram pessoas excepcionais, que tiveram uma criança excepcional que nem eles. E aí, né, ele chama ela de princesa, ela abraça ele, né, chama ele de Obi-Wan. E aí ele se despede, né, diz que a força esteja com você. Inclusive toca o tema da Leia aí. E quando o Vader estava conversando com o Darth Sidious, né, tocou finalmente a Marcha Imperial. E aí, né, como se diz, ela pergunta se vai ver ele de novo algum dia. Ele diz que talvez, mas que, né, sejam mais discretos, sejam mais silenciosos, pra não deixar usar que os dois são próximos, pra nenhum dos dois ficar em perigo. E ela concorda com isso. Por isso, né, que ela é mais discreta lá quando manda mensagem pra ele lá em Uma Nova Esperança. Mas enfim, o Ben volta pra caverna dele, né? Ele tira todas as coisas lá, ele tá de mudança, ele vai embora dali, né? Ele chega na fazenda dos Lars, fala com o Owen e diz: "Ó, você tinha razão. Ele tem que ser uma criança normal e tal, viver a vida dele. E, ó, eu tô indo embora, né? Eu tô dando minha distância. Eu ainda vou ficar vigiando e tal, mas eu conto com você. Eu sei que você e a Beru vão protegê-lo. Vocês são a proteção que ele precisa no momento. Tomem conta dele." O Owen concorda e o Ben vai indo embora, né? Só que aí o Owen diz: "Ó, quer conhecer ele?" E aí o Ben vai, se aproxima do Luke, né, com o brinquedinho lá da nave que ele tinha comprado. E aí ele fala o famoso "Hello there" dele. O famoso "Olá!" Frase muito marcante do Obi-Wan pra muitos, né? Que até virou meme e tal, mas enfim. E aí depois disso, né, o Ben tá lá caminhando com o seu Wilp rumo ao mar de dunas, né, e tal, no Canyon. E surge o fantasma da força do Qui-Gon Jinn. E aí ele: "Ah, demorou, né?" Aí o Qui-Gon Jinn responde: "Olha, eu sempre estive aqui. Você só não estava pronto para ver ainda. Vamos, nós temos um longo caminho a percorrer." E aí o Ben, ele vai, sorri e começa a caminhar, cavalgar lá, né, seu Wilp rumo ao desconhecido. No caso, a outras partes de Tatooine, né? E assim se encerra Obi-Wan Kenobi. Que série, minha gente. Tipo, teve seus altos e baixos, né? Mas particularmente esse último episódio foi incrível pra mim. A gente viu, né, que o Ben finalmente superou a culpa que ele sentia por causa do que aconteceu com o Anakin. A gente viu novamente, né, esse conflito do Anakin entre o Vader, porque, querendo ou não, o único Jedi que o Darth Vader não conseguiu derrotar foi o Anakin. Sempre vai ter essa batalha interna dentro dele. E, bom, é isso, né?
Faz sentido agora novamente a frase que o Vader disse: quando você me deixou pela última vez, eu era só um aprendiz, mas agora eu sou um mestre. E o Obi-Wan, né, chamando Darth Vader só de Darth, que nem ele chama lá em Uma Nova Esperança. E o Vader, né, ele falou que ele mesmo matou o Anakin. Então o Ben, ele não mentiu pro Luke quando ele falou que foi o Vader que matou o pai dele e tal, enfim. Mas é isso, né, gente? Essa foi a minha review do último episódio de Obi-Wan Kenobi. Quem sabe tem uma segunda temporada, mas eu acho que não. Foi muito bom ver o Ian McGregor e o Hayden Christensen voltando para os papéis. O Jimmy Smith também. Finalmente ver o Qui-Gon, né? Também o Joel e a Bonnie voltando como o tio Owen e a Beru, né? Foi legal. Eu gostei da Reva, foi uma personagem interessante. O grande Kiss do vive, né? Obviamente. Nós iremos revê-lo em Rebels. E, mano, as escolhas para o Luke jovem e a Leia jovem foram ótimas. A Vivian Lyra Blair fez muito bem a Leia. E eu acho que a Carrie Fisher estaria orgulhosa. Mas enfim, gente. O vídeo fica por aqui. Deixa um like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou cobrir a série do Endor lá em agosto, né? Quando lançar. Vão ser 12 episódios e já tem segunda temporada confirmada. Com mais 12 episódios. E é isso, gente. Fiquem com Deus coração. Jesus chama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.